A gente não tem muitos motivos para acreditar na seriedade de muita coisa em nosso país. A todo momento ouvimos declaração de falta de confiança, com péssimos exemplos de prestação de serviços e baixíssimos índices de credibilidade. Mesmo assim, temos bons exemplos de confiança e muitos de vocês podem ser testemunhas de alguns deles. Sem identificar nenhum caso para não constranger ninguém, sabe-se de uma lanchonete em que os clientes servem-se de refrigerantes, salgadinhos, doces, sanduíches, etc. e declaram na saída o que gastaram, sem nenhum controle. Surpreendente é que ninguém se apropria de nada furtivamente. Ninguém se aproveita do sistema para levar vantagem pessoal. Também existem exemplos das bibliotecas nas praças, em que pessoas do povo levam para casa livros emprestados, sem sequer preencher uma ficha com nome e endereço, e todos os livros são devolvidos nos prazos certos, sem perdas. Outro exemplo é de um restaurante na Grande São Paulo que não tem preços nos pratos no cardápio, ficando para o cliente determinar quanto quer pagar pelo que consumiu. Pode ser espantoso o contraste que se estabelece entre esses casos reais e a opinião que se tem da ética e da honestidade em nosso país. Mas isso é explicado pela ciência, que tem demonstrado que algo de bom acontece quando confiamos primeiro, para só desconfiar depois se houver indício. Parece estranho, porque a educação social e nossos hábitos tendem a nos fazer desconfiar primeiro. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, comprou uma empresa atacadista do Walmart por 29 bilhões de dólares. Um negócio desse tamanho normalmente leva um ano para se concretizar, em razão do tempo necessário para vasculhar tudo, conferir o patrimônio, estoque, etc. O Sr. Buffett foi informado que custaria 72 milhões de dólares o serviço de advogados e auditores nesse trabalho de conferência. Pois o Sr. Warren Buffett concluiu o negócio em 29 dias e gastou 12 milhões de dólares com advogados e auditores. Ele pôde colocar a empresa sob a gestão do seu pessoal em muito menos tempo e ainda economizou 60 milhões de dólares. Pouco tempo depois, numa entrevista para uma revista de negócios, perguntaram por que ele tinha corrido esse tipo de risco e ele respondeu serenamente: porque eu tinha certeza que tudo o que estava no contrato que o pessoal do Walmart assinou comigo era verdadeiro. Avaliando todos os aspectos envolvidos no negócio, claro que havia algum risco. Os números informados poderiam não ser exatamente aqueles verificados, mas certamente ele tinha a convicção de que se houvesse alguma coisa seria um acidente e não uma intenção maldosa do Walmart. O resultado é que ele economizou tempo e dinheiro por não sentir necessidade de se defender do risco invisível e mal intencionado. Outro exemplo interessante sobre o impacto da confiança é de uma barraquinha de café em Nova York. O café é excelente, mas o dono percebeu que estava perdendo dinheiro em razão da longa fila que se formava na hora de maior movimento. Observando o comportamento dos seus clientes, ele resolveu colocar um cestinho ao lado com moedas e notas e uma plaquinha com a seguinte informação: por favor, pegue o seu troco aqui. Dessa forma, sem ter que fazer o troco ele mesmo, reduziu o tempo de atendimento de cada cliente. Com isso, suas vendas dobraram e o seu lucro aumentou. Depois de algum tempo, ele fez as contas e concluiu uma coisa surpreendente. Os clientes pegavam menos troco do que tinham direito, como se a confiança depositada neles precisasse ser retribuída com uma demonstração de honestidade e reconhecimento que não se imaginava de jeito nenhum. É incrível, eu sei, mas estendendo a confiança aos clientes, ele passou a ganhar mais. Estudos científicos demonstram que empresas nas quais o dono gera alta confiança, o lucro e a participação no mercado sobem. O inverso também é verdadeiro. Em empresas nas quais o dono gera baixa confiança, os mesmos indicadores caem de valor. Nossa empresa, o Círculo dos Profissionais de Vendas, já assessorou uma empresa que assumiu totalmente o setor de compras e almoxarifado de uma multinacional presente em mais de 50 países. O nosso trabalho foi principalmente ajudar os funcionários dessa empresa
a deixarem de utilizar muitos meios de controle que usavam há muitos anos, porque agora eles não só definiam o quanto deveria ser comprado, como o preço a ser cobrado do cliente. As únicas obrigações desse nosso cliente eram não permitir a ocorrência de ruptura de abastecimento, entregar as faltas em no máximo 2 horas depois do pedido e gerenciar os limites de gastos negociados. Esse é o exemplo das relações que estão sendo criadas no mundo dos negócios. Você deve ter experiências semelhantes. Por força do meu trabalho, viajo muito para quase todas as principais cidades do Brasil. Aprendi a conhecê-las, os hotéis, as ruas, etc. Mas os taxistas sempre perguntam por qual caminho desejamos ir. Eu respondo assim: o senhor é profissional, tenho certeza que sabe escolher o caminho que for melhor para mim. Pois nunca encontrei um deles que tentasse dar umas voltinhas para faturar mais nas minhas costas. Ou eu teria sabido, porque eu conheço a cidade. É claro que essa confiança desaparece por instinto de defesa em certos lugares, em alguns aeroportos, rodoviárias, mas na grande maioria das vezes observamos um comportamento humano desejoso de confiança. Essa é uma atitude de bom senso que vai se espalhando, principalmente nas empresas. Por isso, meu amigo, pense também em como alavancar as suas vendas, aumentando a confiança que você gera na sua equipe. Isso se multiplica, se transforma em confiança dos seus pares e dos seus superiores. E não há nada mais gratificante na vida de um profissional como ser julgado alguém merecedor de confiança. Até mais.